Continuando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje vou meditar no capítulo 16. Esse capítulo 16 vai ser o início da segunda viagem missionária de Paulo. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar comigo e com aquele que esteja ouvindo e vendo essa mensagem, para que o Senhor possa, meu Deus, nos explicar e falar através da sua palavra. O que eu quero te pedir agora neste momento, em nome de Jesus, amém. Então, a palavra de Deus começa assim no capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então nós vimos aqui que Paulo começa, ele chega na cidade de Derbe e depois vai para a cidade de Listra. E a palavra de Deus diz que aqui havia um jovem, né, um discípulo chamado Timóteo, sendo que sua mãe era crente, mas seu pai era grego. E Paulo convida aquele jovem para ir na companhia dele, na companhia de Paulo. Mas para isso Paulo circuncida a Timóteo, porque Timóteo era judeu. E todos sabiam que seu pai era grego. Então, por isso, Paulo, para evitar complicações, falatório daquela companhia dele, que era Timóteo, Paulo faz ele faz circuncidar o jovem Timóteo. No versículo 6 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então aqui Paulo está na cidade de Troade e ele tem uma missão. O destino de Paulo era ir para as cidades da região frígio-gálata, ou seja, ele queria pregar nas cidades da Macedônia, da Bitínia, mas o Espírito de Deus vai falar com Paulo, porque ele está na cidade de Troade, e à noite ele tem um sonho, onde neste sonho, né, ele tem uma visão onde ele vê um varão dizendo para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, quando acorda, vê que ali é um sinal do Espírito Santo mandando que ele não faça mais a viagem para a Bitínia, mas sim para a região da Macedônia. E ali Paulo parte para a Macedônia. No versículo 11 diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para lá se tinham dirigido.
Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então ali, quando Paulo chega na cidade de Filipos, Paulo vai encontrar algumas pessoas que estão orando na beira do rio, incluindo uma mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, e ali Deus abre o coração daquela mulher e ela escuta Paulo falando as palavras, falando a pregação do evangelho de Jesus, e ali ela aceita Jesus Cristo, né? Ela é batizada e toda a sua casa, e ela convida Paulo para ir passar uns dias na sua casa. No versículo 16 diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então Paulo, ele ficou hospedado na casa de Lídia, mas durante o tempo que ele ficou na casa de Lídia, eles vinham todos os dias orar na beira do rio. E em um desses dias que ele vinha, então saiu ao encontro dele, caminhando atrás dele, uma jovem que tinha um espírito adivinhador que dava lucro para os seus patrões, ela adivinhava coisas. Mas quando ela vê Paulo, então o espírito fala, dizendo a Paulo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias, até que Paulo resolve expulsar o espírito que estava naquela jovem. No versículo 19 diz assim: vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, ou seja, Paulo retira daquela jovem o espírito de adivinhação, então agora os senhores dela viram que se desfizeram a esperança de lucro, ou seja, ela não ia mais dar lucro para eles. Então o que é que eles fazem? Agarrando em Paulo e Silas, os arrastam para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere à meia-noite e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio também o terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Então Paulo e Silas, Paulo, por causa que ele liberta aquela jovem daquele espírito adivinhador, então os chefes, os patrões dela, né, os senhores dela, quando veem que ela não vai dar mais lucro, e sabendo que foi Paulo que tinha expulsado o espírito de adivinhação dela, eles pegam Paulo e Silas e começam a açoitá-los e levam para a praça e dizem: estes homens estão perturbando a nossa cidade. Então as autoridades da cidade mandam jogar Paulo e Silas na prisão. Mas o que é que acontece na prisão? Paulo e Silas começam a cantar e louvar a Deus. E ali, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E o que é que acontece? De repente vem um tamanho terremoto que sacode os alicerces da prisão e todos são soltos, inclusive Paulo e Silas. Versículo 27 diz assim:
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e tremo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então aqui nós vemos a conversão do carcereiro, porque quando houve o terremoto, que todos os presos são libertos, né? E o carcereiro, naquela época, ele era responsável pelos presos. Se um preso fugisse do cárcere, o carcereiro pagava com a própria vida. Então, quando o carcereiro viu que os presos estavam fora, libertos da prisão, então ele quer se suicidar, ele pega uma espada para se suicidar. Mas Paulo diz aí, diz em alta voz: não te faças nenhum mal, porque aqui todos estamos. E aí o carcereiro, quando vê Paulo falando aquilo, ele diz: o que é que eu faço para me salvar? Aí Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O carcereiro estava, de certa forma, pensando em se salvar da morte, porque ele estava crente que ia ser morto por causa da fuga dos presos. Mas Paulo estava falando da salvação dele, né? Porque ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E naquela mesma hora eles são batizados pelo Espírito Santo, e o carcereiro, inclusive, chama Paulo e Silas para irem lá jantar com eles, né? Então leva eles para a sua própria casa e lhes põe à mesa, né? No versículo 35 diz assim: quando amanheceu, os pretores enviaram um oficial de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então aqui, nesse capítulo 16, nós vimos, né, que aqui no final, Paulo e Silas, eles são livres da prisão. Inclusive as autoridades, quando sabem que eles são cidadãos romanos, vêm pedir depois desculpas para eles, né, pelo que tinha acontecido. Então nós vimos aqui no capítulo 16, que vimos que quando Paulo ele chega na cidade de Troade, ele estava com o pensamento de ir para Bitínia, para a cidade de Bitínia. Mas o que é que acontece? Deus dá a ele um sonho para que ele vá para a Macedônia. Isso significa que Deus é quem dirige os nossos passos. Deus dirige os nossos passos, assim como dirigiu os passos de Paulo, porque ele tinha um pensamento de ir para uma cidade, mas Deus manda que ele vá para a Macedônia. Então, nós confiamos que o Espírito Santo ele tem o melhor plano para nós, né? Nós temos que crer nisso, que o Espírito Santo ele tem o melhor para a nossa vida. Então, quando nós tivermos em dúvidas em alguma coisa, nós temos que pedir ao Espírito Santo para que ele possa nos dar direção, dar-nos discernimento para tomarmos decisões certas. É isso que Paulo, o capítulo 16, nos ensina. Assim como também Paulo, ele escolheu aquele rapaz, Timóteo, né, para que ele fosse acompanhar ele na sua segunda viagem missionária, porque ele tinha conhecimento de quem era Timóteo. Timóteo era um homem que todos conheciam da sua integridade.
Era um homem, um homem de Deus, né? Um jovem que tinha recebido os ensinamentos de Paulo. E Timóteo, né? Ele era um rapaz, filho de uma mulher crente. Então significa dizer que Timóteo foi educado já no conhecimento da palavra de Deus. Timóteo já foi um cristão que já desde o berço já recebeu de sua mãe os ensinamentos, né, de temor a Deus. Nós vimos também aqui no capítulo 16 que Paulo ele é usado por Deus naquela cidade de Filipos, a primeira cidade da Macedônia, porque Deus tinha um plano de quê? De salvar a família de Lídia, uma mulher, uma empresária, né? Rica, né? Que ela era representante de púrpura na cidade. Ela era da cidade de Tiatira e vendia púrpura. Púrpura naquela época era uma substância que era extraída do fundo do mar, de corais, que dava uma cor muito peculiar, uma cor roxa aos tecidos. Os tecidos eram, principalmente os tecidos das vestes sacerdotais e dos reis, eram pintados por essa substância púrpura. E era uma substância cara. Então significa dizer que essa mulher só vendia a púrpura para pessoas ricas. Então ela era uma pessoa de posses. E Paulo, quando encontra aquela mulher orando na beira do rio, ela imediatamente, quando ouve a palavra de Deus, ela é batizada no Espírito Santo. Então Deus já tinha um propósito de salvação na vida daquela mulher e de toda a sua casa, de toda a sua família, né? Ali ela hospeda Paulo, né? Ela tem como é que se diz, o dom da hospitalidade. Ela vai lá, hospeda Paulo durante alguns dias, e Paulo retorna para a beira do rio para orar junto com eles. E é naquele tempo, naquele trajeto que ele vai da casa de Lídia para a beira do rio, que uma jovem adivinhadora chega a seguir a Paulo, né? E Paulo, sabendo que ela estava com o espírito de adivinhação, ele retira dela esse espírito de adivinhação, mas por isso os seus donos, né, os patrões dela, ficam zangados com Paulo, ou seja, eles pegam Paulo e Silas e açoitam eles, e eles são levados para a praça, ali são levados para a prisão. Então nós vamos ver aqui o sofrimento que faz parte do chamado, né? Porque Paulo passou por todo esse sofrimento, mas Deus usou até a prisão para cumprir seus propósitos. Por quê? Porque Paulo e Silas acreditavam que eles estavam nas mãos do Senhor e o Senhor iria livrá-los naquela condição que eles estavam. É tanto que eles começam a entoar hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus, e ali Deus age na vida deles, né? Então nós vemos que um ensinamento é que nós devemos orar e louvar em meio às crises, né? Porque é assim que revela onde está o nosso coração. E também aqui nós vemos que a salvação é pela fé em Jesus, simples e acessível, mas profundamente transformadora quando a gente vê a condição daquele homem, do carcereiro, que ali ele é alcançado, né, pelas palavras que Paulo pronuncia a ele: se creres, serás salvo tu e tua casa. Ele creu e foi salvo, ele e toda a sua casa. Então, eles foram alcançados nessa cidade de Filipos. Deus manda que Paulo mude a rota e vá para outro lugar, vai para a cidade da Macedônia, porque Deus tinha propósito na cidade de Filipos. Por isso que Paulo, ao chegar na cidade, muitas pessoas são convertidas, né, ao Evangelho. Então, isso nos faz lembrar que Jesus envolve coragem, discernimento e plena confiança no agir soberano de Deus. Deus, ele não... ele faz valer, né, a confiança que nós temos que ter nele, porque Paulo confiava nele, Paulo confiou em Jesus. É por isso que, mesmo sofrendo, mas Paulo sabia que Deus estava com ele. E é isso que nós temos que também ter, essa certeza
de que Jesus está na nossa vida, está presente na nossa vida. Então é isso que o capítulo 16 nos ensina e nos revela através desta palavra. Amém?